boa tarde a todos aqueles que já entraram na sala. E, bom, antes de mais nada, agradecer, né, em nome da Labormed a todos que estão aqui, falar da nossa preocupação grande com a pandemia e com como os nossos clientes estão enfrentando essa pandemia e da nossa preocupação, de alguma forma, está contribuindo, está ajudando para que esse enfrentamento possa ser feito aí da melhor maneira possível. Então, queria lembrar a todos que a gente tem já há alguns meses aí, várias vezes por semana, disponibilizado orientações, informações sobre os novos protocolos, sobre a legislação, sobre a evolução da pandemia, sobre as medidas de controle, e esses informativos todos que nós disponibilizamos por e-mail, eles são extremamente importantes, eles devem ser lidos e devem ser aplicados, né? Seguramente a gente vai ter nas nossas empresas aí casos de Covid, e a aplicação desses protocolos, dessas orientações, vai nos ajudar a minimizar o número de casos, a não termos surtos dentro das nossas empresas e, eventualmente, até algumas empresas, eu já vi acontecer isso em algumas empresas, ter que fecharem e pararem, interromperem o funcionamento novamente por causa do surto interno de Covid-19, né? Então, eu vou pedir que vocês, por favor, voltem a olhar esses e-mails que foram enviados aí nos últimos meses, mas, de qualquer maneira, as orientações desses e-mails, elas estão consolidadas no nosso site Covid. A gente criou um site especificamente para Covid-19, que é o www.labormed-sso.com, não tem o BR, é só .com. Vocês vão entrar num site que é só sobre Covid. E ali vocês vão ter as leis e normas, os protocolos, os nossos artigos a respeito da Covid, o painel do Ministério da Saúde sobre Covid, material para campanha, cartaz, folder, vídeo, está bem interessante. E tudo isto pode ser utilizado não só para o combate, principalmente, né, para o combate à Covid, mas também para prestar conta daquilo que vocês estão fazendo para as autoridades de saúde e para as autoridades do Ministério do Trabalho, que com certeza vão fiscalizar as empresas, na verdade já estão fiscalizando as empresas, principalmente agora depois da portaria 20, que a gente fala 2 minutinhos no final, e estão exigindo que as empresas mostrem o que estão fazendo para combater a Covid, em termos de material de divulgação, de implantação de protocolos internos, etc. Tá bom? Bom, então era isso, assim, inicialmente eu gostaria, então, de iniciar, reforçando para todo mundo que eu estou sem máscara aqui, porque eu estou sozinho na sala, e vou compartilhar com vocês, então, agora a tela da apresentação, ok? Todo mundo consegue enxergar já a apresentação, né? O primeiro slide. Muito bem. Bom, pessoal, então é isso. Vai iniciando aqui, vamos tentar ser rápidos para não exceder o horário, que é de meia hora, né? A gente resolveu falar um pouco diferente daquilo que o Denis falou, não é exatamente testagem, mas é especificamente exames para Covid-19, testes e exames. Protocolo de testagem a gente até vai abordar um pouquinho, mas é uma coisa um pouco mais complexa e maior que isso e que a gente pretende falar na próxima live. Vamos falar então quais são os exames, o que eles significam, o que os resultados significam, né, como interpretá-los, o que fazer com esses resultados. Ok? Bom, então começando aqui pelos tipos de exame que nós temos, né? Nós temos 3 tipos de exames disponíveis hoje. Um é o exame RT-PCR, que é aquele do cotonete no nariz e na garganta, que é um exame que identifica o RNA, o material genético do vírus, e que por isso mesmo ele é extremamente sensível e específico. Ele vai buscar exatamente lá o DNA, entre aspas, que não é DNA, no caso desse vírus é RNA. E aí ele identifica pelo RNA o vírus, né? Esse é o do cotonete. Outro exame que nós temos é a sorologia para Covid-19, que é feita através do sangue venoso, como qualquer outro exame de sangue, tira uma amostra, vai para o laboratório e faz o exame. Este exame, ele identifica os anticorpos
que a gente produz para combater o vírus. Ele não identifica diretamente, ele identifica indiretamente o vírus, e ele dá outras informações também, que é a informação de como o nosso organismo, como o nosso sistema imunológico está reagindo ao vírus. Isso vocês vão ver, tem uma série de informações importantes, tá? A partir daí, de como a gente está reagindo. E o último tipo de teste, que é o teste rápido, esse é o mais simples, né? Aquele que é feito na ponta do dedo, com esse cassetezinho que está aí na terceira imagem de cima para baixo, e que o resultado sai rápido, sai em 15 minutos, e que ele não é tão sensível, nem tão específico quanto os outros dois. Vamos voltar a falar disso, tá? Da sensibilidade deles. Bom, com relação a qualquer testagem que a gente vai fazer para a Covid-19 nos nossos colaboradores, a gente tem que ter em mente, em primeiro lugar, a questão da privacidade. O fato da gente estar numa pandemia e estar em vigor aí uma lei, né, que diz que a gente está em estado de calamidade de saúde pública, não permite que a gente invada a privacidade. Esses exames do paciente, né, ou do colaborador, esses exames eles são protegidos pelo sigilo médico como qualquer outro. Então, os resultados não devem ser divulgados nominalmente, né? Eles devem ser tratados de uma maneira estatística e anonimamente. E isso vai trazer algumas dificuldades dentro da empresa, é claro, quando você tenta fazer a prevenção num grupo em que outras pessoas se expuseram. Mas a questão da privacidade é algo que tem que estar sempre na nossa cabeça, e a gente está trabalhando de maneira a preservar o máximo possível. Outra coisa que a gente tem que também ter claro é que a interpretação dos resultados ela só pode ser feita de forma correta por quem tem conhecimento de saúde. Então, um médico, né, normalmente, claro que profissionais biomédicos, profissionais que lidam com análises clínicas também têm a condição de conseguir interpretar esses resultados. Mas tem que ser um profissional de saúde habilitado, não é simplesmente olhar positivo e falar, estou doente, ou então ele está doente, né? Às vezes não, às vezes um resultado positivo é exatamente o que se deseja. Vamos ver isso mais tarde, tá? Então, interpretação de resultado e condutas a partir do resultado, o que vamos fazer com esse sujeito que testou dessa forma, é algo que é sempre decisão do médico, né? Passa pela opinião dele. Protocolo de testagem, é importante saber que a gente tem no decreto 8969, que é o decreto municipal que estabeleceu, para quem é de Santos, né? É o decreto aqui de Santos que estabeleceu o protocolo sanitário municipal para a Covid-19, tem lá um item chamado protocolo de testagem, que é um anexo desse decreto, que é importante que vocês leiam, porque aí eu volto àquilo que eu falei no início. O protocolo de testagem, ele é maior do que simplesmente fazer o exame. Ele diz respeito a fazer a triagem das pessoas que podem estar com Covid, fazer a identificação dessas pessoas, o exame, a conduta a partir daí, que é o isolamento, a identificação dos contatantes e as medidas de contenção na empresa para que esta pessoa que apresentou um exame positivo e foi identificado pelo médico, aquele exame positivo significa mesmo doença atual, para garantir, a contenção para garantir que essa pessoa não espalhe a doença na empresa, né? Então, protocolo de testagem, deem uma olhadinha depois, decreto 8969, tem no nosso site, lá em leis e normas, ou normas, né? Cliquem lá e procurem, por favor, protocolo municipal de Santos. E a última coisa é atenção aí para compartilhamento, né, de dados por via eletrônica, que é assim cada vez mais, e principalmente porque está todo mundo evitando o contato pessoal, tem que ser, a gente tem que usar o meio eletrônico cada vez mais, como estamos usando agora, né, para essa webinar, mas a LGPD está aí, né, para vigorar no ano que vem, dizendo que a gente tem que tomar muito cuidado aí com o que você compartilha, né, a questão da privacidade novamente. Passando rápido, então, por isso. Por que nós vamos fazer esses exames? Esses exames, nas empresas, que é o nosso foco aqui, né, a gente está falando
não está falando para o pessoal de saúde, não está falando nem para um paciente individual, está falando por com pessoas ligadas ao RH, DP das empresas e que precisam gerenciar a sua força de trabalho com relação ao Covid-19. Né? Por que essas pessoas que estão aqui fariam este exame na sua empresa? Para gerenciar os seus casos. Né? E o que significa gerenciar os casos? Identificar entre a sua população de trabalhadores aqueles que são portadores sãos. O que é portador são? É aquele que está com o vírus e não sabe. Ele não tem sintoma nenhum, mas ele transmite e pode passar para alguém que vai ter uma forma grave da doença depois. Né? Então, identificar esses portadores sãos, identificar o mais depressa possível, precocemente, aqueles que estão doentes entre os trabalhadores. Então, aqueles que estão doentes e têm poucos sintomas ou ainda não têm muitos sintomas. Então, aí nos primeiros dias da doença, a gente sabe que a Covid, ela, quando tem que se agravar para valer, ela agrava a partir do 10º dia. Então, os primeiros dias são de poucos sintomas, e esses primeiros dias, e mesmo um dia, 2 dias antes de iniciarem os sintomas, é o período de maior transmissibilidade. Então, as pessoas estão lá na empresa trabalhando com poucos sintomas e transmitindo o vírus para todo mundo que se aproxima deles, né? Aquela história lá de menos de 1,5 metro, sem máscara, vocês já sabem. E atender ao decreto, né? Outro objetivo de vocês, claro, atender o anexo de testagem do decreto municipal. O exame, como eu falei, fazer o exame, por que solicitar, né, que é o título deste slide, ele não substitui os outros procedimentos, que são as medidas de triagem, né, e as medidas de contenção e etc. Ele simplesmente é um passo nessa cadeia de eventos de monitoramento dos trabalhadores. Então, a triagem por meio de questionários que têm que ser respondidos diariamente pelos trabalhadores, em meio eletrônico ou em meio físico, de preferência eletrônico, para não haver manipulação de documento, a medida diária de temperatura, a busca ativa de casos, que é procurar na empresa quem tem esses sintomas, isto não é substituído pelo exame, tá? O exame não te dá uma garantia de que, tá tudo bem, fiz o exame, acabou, não preciso fazer mais nada. Não, não é assim, é só um passo. Muito bem, então vamos falar de cada um dos exames rapidamente. RT-PCR, que é o teste molecular, que vai identificar o RNA do vírus, feito com o cotonete. Resultado demora em torno de 48 a 72 horas para ficar pronto, né? O cotonete é levado para o laboratório e é processado lá. Ele é muito eficiente, porque ele é muito específico e ele é altamente sensível. Então, quando ele dá positivo, ele quer dizer que aquela pessoa tem mesmo o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Mas ele só começa a ficar positivo a partir do 3º dia depois do início dos sintomas. Então, até 3 dias após a tosse, a febre, a dor de garganta, etc., ele ainda pode estar negativo. É aí que ele começa a positivar. E a pessoa já está transmitindo desde 2, 3 dias antes de ter o sintoma. Então, tem aí um lag aí, né? Tem um intervalo de dias aí em que a pessoa está transmitindo, mesmo que ela tenha feito o exame, ela já estava transmitindo antes. Então, ele é muito eficaz e ele é o padrão ouro para diagnóstico de casos de Covid-19. O outro exame, que também é sensível, que também é bastante específico, é a sorologia, colhendo sangue na veia e mandando para o laboratório para avaliar, tá? Para analisar. E vai identificar os anticorpos, IgM e IgG, IgA também, mas eu vou simplificar falando só de IgM e IgG. Este exame, ele começa a ficar positivo a partir de 7 dias já pode, 1 semana já pode estar positivo, mas normalmente a partir do 10º dia, depois do início dos sintomas, 10 a 14 dias. E aí que ele começa a dar positivo. Porque ele está medindo, não é a presença do vírus, ele está medindo a nossa resposta. Tem que ter esse tempo para a gente responder ao vírus, né? Enquanto que o outro que identifica o vírus, ele ele dá positivo a partir do 3º dia, por quê? O vírus não está lá desde o 1º dia, desde antes até? Está, mas o vírus precisa se reproduzir, se replicar, aumentar de número para poder ser identificado pelo outro exame lá, o que identifica o RNA, que é o RT-PCR, tá? Esse aqui, 10 a 14 dias. A IgM, que é um anticorpo que é o primeiro a ser produzido, é o primeiro que desaparece, é o que a gente chama de anticorpo de fase aguda.
ele fica positivo por 3 a 4 semanas, em média, tá? Pode ir embora um pouco antes, pode continuar por mais algum tempo, mas 3 a 4 semanas é o tempo, em média, que ele fica positivo. E a IgG continua positiva por meses, talvez continue positiva por anos, a gente não sabe, porque a gente não tem anos ainda de Covid-19, mas comparando com outros vírus, né, a gente espera que fique positivo por anos. Isso quer dizer que a pessoa que tem esses anticorpos está imune à Covid-19? Não, não quer dizer. A gente não sabe se esses anticorpos de longa duração da classe IgG, se eles vão mesmo ser neutralizantes depois de 3 meses, 6 meses, 1 ano ou mais. Tomara que sim, mas outras doenças não oferecem essa imunidade. Algumas sim, outras não. Há doenças que você pega uma vez e nunca mais tem na vida. Há outras que você pega uma vez, daqui a 1 ano, 2, você pode pegar de novo se não tomar a vacina, né? Então vamos ainda descobrir como é que esse vírus se comporta. Então não há nenhuma garantia de imunidade para quem já teve a Covid-19, tá? Bom, então ele é um exame também muito sensível, muito mais ou menos específico. Ele é eficaz para avaliar a resposta do organismo, e ele é um exame que se presta, então, para o acompanhamento do paciente, para saber se o paciente está respondendo ou não à infecção e em que momento da doença ele está. Se ele está no momento muito inicial, em que ele só tem o primeiro anticorpo positivo, que é o IgM positivo, né? E depois é que vai aparecer o IgG, ou se ele já está numa fase em que ele já tem a IgG positiva também, então ele já está um pouco mais adiante nessa doença. Então dá para a gente saber mais ou menos o estágio da doença por aqui também. Ele tem um problema, ele às vezes dá um falso positivo. Quando ele, desculpe, ao contrário, ele às vezes dá um falso negativo, em razão da própria resposta do organismo ao vírus, que pode ser deficiente, um pouco em razão do próprio método, né? Então, o fato de ele ser negativo, sem o RT-PCR, não garante 100% que a pessoa não tem a doença. Mas ele é extremamente importante, até porque esses falsos negativos são raros, né? E ele tem outro probleminha que às vezes ele dá positivo, e essa positividade é por reação cruzada com outras doenças que não são a Covid-19, como, por exemplo, outras infecções por outros coronavírus. Ele pode ter uma reação cruzada e mostrar uma positividade que não existe. Por tudo isso, que a gente precisa ter a avaliação do médico e cruzar o resultado dos 2 exames com a clínica do paciente. O que é a clínica do paciente? É o que ele sente, quanto tempo começou, a associação dos sintomas, o histórico prévio dele de exposição e histórico prévio de saúde e resultado dos exames. E, eventualmente, o exame físico, se o médico for examinar pessoalmente esse doente, né? No caso do coronavírus, a gente está evitando isso, fazendo mais por teleconsulta. Então, é isso, ele é eficaz, ele é importante esse exame, mas ele tem que ser interpretado sempre por um médico. E o último exame é o teste rápido, IgG-IgM, o resultado sai em 15 minutinhos, sai na hora, né, praticamente, dá para fazer até em farmácia. Ele também fica positivo a partir do 10º dia, mais ou menos, e tem todo esse período para trás aí que a pessoa pode ter a doença e a gente não vai ficar sabendo com esse teste. Eles continuam positivos mesmo depois da cura, como vocês viram, que a IgG e a IgM também ficam, né, positivas depois da cura, e isso não quer dizer que a pessoa está doente, quer dizer que a pessoa teve a doença, porque esse teste rápido, ele também é um teste sorológico, ele também vai medir a reação do organismo, a produção de anticorpos, IgG e IgM. Só que ele é um teste simplificado e ele é menos sensível e menos específico. O quão menos? Bom, muito menos, né? Aproximadamente 40% dos exames negativos, quase metade, ou metade até em alguns estudos, dos exames negativos são falsos negativos. A pessoa tem, o exame não mostra. Então, esse teste rápido não serve para muita coisa, não, tá? E queria ressaltar que eles servem para triagem em alguns casos, né? Mas mesmo para triagem, o ideal é colher o sangue venoso. Só queria ressaltar mais uma vez que a sorologia ou esse teste rápido positivo, sem uma análise melhor, não quer dizer que a pessoa está doente, quer dizer que ela já teve contato com o vírus.
Se isso foi há 3 meses atrás ou se é agora, precisa ser melhor avaliado. Qual teste realizar, então? Então, aqui a gente está dizendo que o teste que a gente vai realizar vai depender do que a gente quer, né, do nosso objetivo. Se a gente está avaliando uma pessoa, um indivíduo ou uma população. Se eu for avaliar um indivíduo, eu quero saber se o José da Silva está com vírus, né? Ele é um caso suspeito para mim. Por quê? Porque ele tem sintomas, mas eu não sei se é um resfriado ou se é a Covid-19. Eu vou pedir que exame o RT-PCR, que é o que vai fazer o diagnóstico, é o padrão ouro para diagnóstico. Se eu pedir qualquer outro exame, ele pode vir negativo, principalmente se ele estiver no começo da doença, né? Vocês lembram que esse RT-PCR ele fica positivo no 3º dia. Já os outros vão ficar positivos a partir do 10º dia, né? Então, eu vou pedir para o caso suspeito e vou pedir também para aqueles que tiveram contato com pacientes positivos para a Covid-19. Então, o José da Silva encontrou o João há 5 dias atrás. E ontem ele ficou sabendo que o João está internado com Covid. Então, teve um exame positivo para a Covid-19. Eu vou pedir para ele o quê? O RT-PCR também, porque é o padrão ouro. Mas vou pedir quando esse RT-PCR? Tanto para ele quanto para o caso suspeito aí de cima, né? Vou pedir a partir do 3º dia. Antes disso, não adianta pedir, né? Então, se ele começou com os sintomas dele ontem, eu vou esperar 3 dias para pedir esse exame. Se ele não tem sintoma nenhum, eu não vou nem pedir, eu vou pedir para ele ficar em casa e vou acompanhar. Se ele não tiver sintoma nenhum, ele pode ficar os 14 dias em quarentena e voltar depois. Se ele tiver algum sintoma, aí eu posso encaminhá-lo para fazer o exame, né? Ou então eu espero aí pelo menos 3, até um pouquinho mais, né? Se eu quiser que ele volte antes, espero 3 a 5 dias para ter certeza que o RT-PCR vai dar positivo, se ele se contaminou, e faço sim o RT-PCR nele. E aí, se vier negativo, e o último contato dele com aquela pessoa lá que tinha o vírus foi há mais de 14 dias, aí eu deixo ele voltar. Por uma população, isso para um indivíduo. Agora, se eu quero abordar uma população definida, qual seria essa população definida? A população da minha empresa, né, os meus colaboradores, ou então um grupo desses colaboradores. Por exemplo, eu posso estar preocupado com aqueles que têm contato com o público ou que trabalham num ambiente fechado, né, ou num espaço confinado. Esses são os da minha população que estão expostos. Aqueles que eu deixei em home office, obviamente, não estão expostos, eu não preciso me preocupar com eles. Aqueles que já tiveram a doença e se recuperaram, eu também não preciso me preocupar com eles tanto, pelo menos, porque eles devem ter ainda alguma imunidade. Agora, aqueles que estão expostos, e principalmente se estão expostos em lugares não ventilados, fechados, têm muito contato com o público, eu posso testá-los, né? E aí, que exame eu vou pedir? Depende, mais uma vez, do que eu quero. Se para essa população toda eu quero saber quem é o portador são, ou quem está doente numa fase de pouco sintoma, no começo da doença, eu vou pedir o RT-PCR, que é o que identifica os vírus, faz o diagnóstico e afasta, né? Agora, se o que eu quero é saber quem já teve e quem não teve a doença, aí eu vou pedir a sorologia. Para que serve isso? Para eu separar as pessoas da minha população em 2 grupos. Um grupo que já teve a doença, ou já teve contato com o vírus, embora não teve a doença, e que tem, portanto, anticorpos, e que, teoricamente, esse pessoal, eu acredito que esteja imunizado, embora eu não possa garantir isso. E um grupo virgem de Covid, um grupo que nunca teve contato com SARS-CoV, né? Com SARS-CoV-2. Então, esses vão ser aqueles que vão me preocupar. Isso, para uma empresa, não tem muita razão de ser. Isso tem, embora possa ser feito, isso tem mais importância para o poder público. Então, vocês estão vendo que em São Paulo, vocês acompanharam no noticiário, a Prefeitura Municipal fez o teste para um percentual, uma amostragem da população paulistana, exatamente para saber isso, quem já teve e quem não teve. E chegar à conclusão, usando aí ferramentas estatísticas para comparar a amostra com a população toda de São Paulo, mesma coisa que se faz quando se faz uma pesquisa eleitoral, tanto que o Ibope participou dessa testagem em São Paulo de Covid, né? E chegaram à conclusão que aproximadamente 10% da população paulistana
já teve contato com o vírus. Isso é importante para definir a política pública que a prefeitura vai adotar, né? Para a empresa serviria para quê? Em termos de política da empresa, se for uma empresa muito grande, para saber qual o risco dessa empresa ainda ter um surto grande interno, né? E se tem que apertar mais ou menos as ações de prevenção na empresa. Mas dificilmente uma empresa vai fazer um inquérito sorológico, que é esse o nome que tem, o exame sorológico para a população inteira, por uma amostra grande da população, né? Então, as triagens na empresa seriam mais pelo RT-PCR mesmo. Na abordagem individual, se eu estou falando de novo lá do José da Silva, como é que eu vou fazer o diagnóstico de doença? Eu vou dizer que ele tem Covid-19, se eu fiz o exame, né? Eu vou dizer que ele tem Covid-19 quando ele tem a clínica da doença, os sinais, os sintomas, o histórico todo, tal, e tem o exame positivo. Se ele tiver o exame positivo, o que eu tenho que fazer com ele? Eu vou ter que mantê-lo afastado por 14 dias. Mesmo que ele não tenha sintoma, basta o exame positivo. Isso mostra que ele está com vírus. Ele vai ficar afastado 14 dias para garantir que esse vírus já foi, de alguma forma, neutralizado pelo organismo e que ele pode voltar ao trabalho, tá? Então, ele vai para quarentena. O critério de alta da quarentena, ele também é clínico, ele não é laboratorial. Então, eu sei que o José da Silva teve a Covid porque ele fez aquele RT-PCR. Quando é que ele pode voltar para o trabalho? Quando ele estiver afastado já há 14 dias, desde o início dos sintomas, e quando ele estiver há 3 dias sem nenhum tipo de sintoma. Já está 3 dias sem dor, sem febre, sem tosse. Aí ele pode voltar. Preciso fazer o exame, algum desses exames, para que ele volte? Não. Aliás, eu recomendo que não façam, porque o RT-PCR pode ficar positivo por 3 a 4 semanas. E aí ele vai estar com o RT-PCR positivo 20 dias depois do início, não vai ter sintoma nenhum, e isso não quer dizer que ele ainda esteja doente, né? Isso faz parte de um processo natural de cura. Se eu fizer a IgM ou IgG, a mesma coisa. Pode ficar positivo aí a IgG, então, pode ficar até para a vida toda. A gente não sabe se vai ficar para a vida toda positivo. Então, não vai ajudar também na volta. Então, o critério de alta, ele é sempre clínico. Claro que, se for preciso, se clinicamente, se ele tiver com algum sintoma, ele não pode voltar, ele vai ter que procurar o médico dele de novo, né? Ou presencialmente, ou por teleconsulta, que é o que se tem feito agora para evitar o contato pessoal, né? E esse médico vai avaliar melhor, vai pedir novos exames, ou uma outra radiografia, tomografia do tórax, ou o RT-PCR de novo, ou a sorologia de novo, vai investigar esse paciente para ver se ele pode mesmo voltar ou não. Mas se ele tiver 3 dias sem sintomas e mais de 14 dias afastado, pode voltar sem precisar retornar ao médico. Então, se o RT-PCR é positivo, quando a gente faz assim para uma população, né? Antes eu estava falando para o indivíduo, do José da Silva. Agora eu voltei para a população. Se você fez para a sua empresa toda e o RT-PCR deu positivo, o que houve? Se eu fiz para a empresa toda e o RT-PCR deu positivo, cadê ele? Só um minuto, por favor. Se o RT-PCR deu positivo, ou essa pessoa é um portador são, ou ele é um pré-sintomático, quer dizer, ele ainda vai apresentar os sintomas, ou ele já está curado. Vou afastar por 14 dias, encaminhar para a teleconsulta, e ele vai voltar depois de 14 dias, ou então pode ser antecipada essa volta após a avaliação médica e novos exames. Em que caso? Se ele é uma pessoa que foi identificada como alguém que já foi curado. Aí ele pode ser antecipada a volta. Se ele é um portador são ou um pré-sintomático, ele vai ter que esperar os 14 dias mesmo. Então, sempre depende da avaliação médica. O teste rápido, a sorologia positiva, se eu fiz isto para a população toda e alguns trabalhadores apareceram com esse teste positivo, o que eu tenho que fazer? Eu não posso tomar nenhuma decisão só com esse resultado. Eu vou afastar por 3 dias
sim, porque eu vou pedir para fazer o RT-PCR, porque eu não sei o que esse exame quer me dizer, né, por toda a insuficiência de informação que a gente tem a partir da sorologia e do teste rápido, né, vou afastar por 3 dias e vou pedir para ele fazer o RT-PCR. E vou encaminhar esse trabalhador para uma avaliação médica. E aí sim, essa avaliação médica vai considerar tudo isso, o teste rápido, o RT-PCR, e vai definir o que deve ser feito com esse trabalhador. Ele só vai poder voltar com o RT-PCR negativo ou 14 dias de afastamento, e sempre com a decisão do médico, né? É aquilo que eu falo, que está escrito embaixo, a interpretação e conduta é sempre do profissional médico, né? Bom, pessoal, basicamente o que eu tinha para apresentar para vocês sobre os exames é isto. Eu queria deixar aqui para vocês, nesse slide, essa informação do nosso guia de rotina básica, né, que é esse amarelinho que está aí, que vocês receberam por e-mail, está no nosso site. Peço que vocês leiam, façam download. Ele diz respeito às medidas gerais que você tem que implantar na empresa para prevenir a Covid, são as rotinas básicas. Ele não entra nos detalhes dos protocolos, por exemplo, do protocolo municipal, do protocolo estadual, ou da portaria conjunta número 20, né? Agora, todo esse material, inclusive os protocolos, vocês vão encontrar no nosso website, que está aí embaixo, labormed-sso.com/Covid-19, mas nem precisa digitar o /Covid-19. Se chegar no .com aí, der o enter, já vai entrar o nosso site, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para apresentar. E antes de encerrar, eu só queria lembrar a vocês dessa portaria conjunta número 20 do Ministério da Economia e do Ministério da Saúde. Basicamente o que ela faz é unificar os protocolos anteriores. Ela é uma lei federal, então ela se sobrepõe, embora se some também, né? Não é que ela anula os protocolos estaduais e municipais. Ela se soma a eles, mas ela tem um poder maior e ela atribui, inclusive, por ser uma portaria, ao antigo Ministério do Trabalho, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, o poder de fiscalizar e multar, notificar e multar, inclusive, aqueles que não estiverem respeitando os itens que estão nessa portaria. Essa portaria da semana passada, dia 18, está lá no site, olhem, e a gente vai fazer um webinar logo aí, nos próximos dias, para discutir essa portaria, tá? Muito bem, pessoal, basicamente era isto. Eu vou sair aqui da tela. Doutor, obrigado. Queria agradecer também ao pessoal aí que está enviando as perguntas, a gente já tem algumas. A primeira pergunta que veio, doutor, por ter tido contato com algum paciente suspeito e esse paciente testa positivo, mesmo que eu seja assintomático, posso confiar no teste rápido ou o correto seria fazer o PCR? Correto é fazer o RT-PCR. Se esse paciente é suspeito, e você teve contato com um paciente suspeito, você deve já iniciar o seu afastamento, o seu isolamento social, né? E acompanhar esse suspeito. Se esse suspeito se tornar positivo, de fato, você vai ter que ficar os 14 dias afastado. Se no caso dele for descartado pelo médico a doença, se não for Covid-19, então você não teve mais o contato com o suspeito. Você pode sair da sua quarentena e voltar a trabalhar normalmente, né? Agora, o exame é sempre RT-PCR. Como eu falei aqui, não adianta muito, não adianta nada, na verdade, nesse caso, o teste rápido. Bacana. Tem mais uma pergunta aqui. Devido ao tempo do aparecimento dos sintomas, se não esperarmos o tempo correto para realizar os testes/exames, podemos ter falsos negativos? Se a gente não esperar o tempo correto, a gente com certeza vai ter falso negativo, tanto no RT-PCR, que são 3 dias, quanto na sorologia, que são 10 dias ou mais. E mais uma pergunta. Quais cuidados devemos ter em uma demissão e este colaborador possa estar infectado? Qual a melhor abordagem? Na demissão, a gente necessariamente vai fazer o exame médico demissional, né? Porque esse tipo de exame não está suspenso pelo decreto 1088. Os demissionais continuam sendo feitos. Então, o médico do trabalho vai ter que identificar se ele tem a doença ou não. Se ele tiver a doença,
como em qualquer outra doença aguda no momento do desligamento, ele tem que ser encaminhado para tratamento e essa demissão vai ficar suspensa até a cura, né? Que vai acontecer aí em 14 dias. A não ser que complique. Perfeito. Doutor, foram essas perguntas que chegaram. A gente também, assim como, até para avisar o pessoal, assim a gente vai compilar essas perguntas e vai disponibilizar depois um documento oficial para todo mundo. E das perguntas eram essas. Tá, e a gente vai disponibilizar também a apresentação, né? Isso, perfeito. Tá. Então é isso. Se alguém tiver alguma pergunta a mais, a gente está aqui ainda à disposição. Do contrário, a gente vai encerrar. Esperar só mais um pouquinho, doutor, ver se alguém coloca mais alguma pergunta. Isso. Mas a princípio, o pessoal, a apresentação foi bem esclarecedora, não teve dúvidas. Pode passar a prova com 200 perguntas. Muito bem, então eu agradeço a todos que participaram, agradeço ao pessoal do apoio, Denis, especialmente a você, Bárbara, Patrícia, e até a próxima, né?